Bom, esses vocês conhecem, né? Seja em qual for latitude no planeta. Sudeste da Ásia, noite, ainda caminhando para a noite, mas antes, caneca da Olivetti e guerra! Bom, não faço outra coisa na vida. Minha vida é uma guerra. É seguir a guerra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando eu consigo dormir, quando eu acordo, nos meus sonhos, nos meus pesadelos, etc. Bom, chega de introdução. Vamos direto aos abacaxis. Abacaxi é o que não falta. A gente está falando no meio da semana. Ou seja, até vocês verem esse Pepe Café, eu acho que vai ser o quê? Entre sexta e sábado? Já pode o mundo ter virado de ponta cabeça 10 vezes, considerando com quem a gente está lidando, o orangotango da barbárie. Ah, uma das coisas que ele disse justamente antes deste meio da semana é que teremos 2 dias espantosos pela frente. Ou seja, quinta e quinta e sexta. Bom, ninguém sabe o que vai acontecer na quinta e sexta. Tem um indício. Alguns minutos antes de eu conversar com vocês agora, chegou uma delegação de altíssimo nível paquistanesa em Teherã, comandada pelo Marechal de Campo Assim Munir, que é a denominação chique do chefe militar do Paquistão, que é o cara que realmente manda no Paquistão. O resto tudo são variações em torno do tema principal, que é ele. Bom, tecnicamente, eles estariam indo ao Paquistão, foram recebidos pelo Araghchi, pelo ministro das Relações Exteriores, no aeroporto, ah, e eles estão provavelmente discutindo a possibilidade de um Islamabad 2. Ou seja, a negociação não morreu. O que morreu há muito tempo é a credibilidade americana e o senso moral americano. Essa é outra história. Mas mesmo com aquela saída intempestiva de J.D. Vance no final, dizendo basicamente os iranianos decidiram não aceitar basicamente o que a gente queria. Foi o que J.D. Vance disse. Ou seja, que raio de negociação é essa? É completamente absurdo. É típico de um império em decadência absoluta, mas ainda com aquele complexo de superioridade ancestral. Eles foram a Islamabad não para diplomacia, não para negociar, mas para ditar. E isso ficou claro no final. Bom, nem tudo morreu. Vocês sabem o que aconteceu depois de Islamabad, que é uma roleta russa, literalmente. O famoso bloqueio americano, não só do Estreito de Hormuz, mas de todos os portos iranianos. Todos os portos iranianos, subentenda-se Golfo Pérsico, na margem sul do Irã, do Golfo Pérsico ao Mar de Omã. Por exemplo, eles não estão ah, cortando os portos iranianos do Cáspio, por exemplo, no norte. Bom, o que que isso significa? Eu escrevi no começo dessa semana eu escrevi 2 colunas, uma atrás da outra, literalmente. Ah, Elas devem ter sido traduzidas no Brasil no momento que vocês estão vendo este Pepe Café. Entrando em detalhes sobre o bloqueio do orangotango da barbárie em si, o que que ele quer no final, que tática, não é estratégia, que tática está por trás, e fundamentalmente chegando ao ponto principal, que esse é um bloqueio tanto quanto contra o Irã, mas principalmente contra a China. E esse é o X da questão. O império da pirataria. Os piratas do Caribe, agora remixados como piratas do Golfo Pérsico, eles estão basicamente, ilegalmente, contra todas as leis internacionais possíveis e cometendo um ato de guerra
que no momento ainda não foi reconhecido como tal, nem pelo Irã, nem pela China. Podemos chegar a esse ponto. Porque no momento a gente está no meio deste decantado cessar-fogo, que expira a semana que vem, por falar nisso. Tudo é ilegal e é um ato de pirataria típico dos piratas do Golfo Pérsico. Ou seja, depois desse colapso espetacular dos diktats de Islamabad, ou seja, eles foram a Islamabad para ditar e não para negociar, isso a definição curta desse bloqueio do bloqueio é um bloqueio de um bloqueio que não existia. O bloqueio do Estreito de Hormuz é um bloqueio de naves americanas, israelenses ligadas aos Estados Unidos, a Israel, e de nações hostis, ou seja, essencialmente europeus. Os outros podem negociar e passar. E todo mundo que negocia e passa, paga o pedágio, que é basicamente $1 por barril. Ou seja, aqueles super cargueiros que transportam 2 milhões de barris de petróleo, eles pagam $2 milhões. E assim por diante. Os menores pagam bem menos. E há governos, por exemplo, os japoneses já pagaram o pedágio. E o Japão é uma nação relativamente hostil ao Irã. Os sul-coreanos mandaram um emissário especial para conversar com os iranianos para eles resolverem o pedágio. Os sul-coreanos têm vários cargueiros rondando no estreito, em torno do Estreito de Hormuz, e eles precisam voltar carregados de petróleo para a Coreia do Sul. Então eles querem resolver tudo isso e vão pagar o pedágio também. Ou seja, nações importantes como essas asiáticas já estão coordenando o pagamento do pedágio, vai ter uma caravana de nações na sequência que vão fazer exatamente a mesma coisa. O status jurídico do Estreito de Hormuz jamais voltará a ser o que era antes. Isso a gente tem que repetir literalmente todo dia. É um novo status jurídico, vai ter um pedágio que já foi aprovado pelo parlamento iraniano. Já estão discutindo com Oman, dependendo de onde se navega, se em águas territoriais iranianas ou se em águas territoriais de Oman, paga-se o pedágio consequente. No meio do Estreito de Hormuz, ninguém está navegando porque ele foi minado pelos iranianos e vai precisar de meses para desminar, e ninguém sabe quem vai desminar, certamente não os americanos. Os americanos se botam naves militares no meio do Estreito de Hormuz, elas vão ser bombardeadas. Acabou. Direto ao ponto. Então, em que pé a gente está no momento? Tem um semi-bloqueio, que é apenas para ocidentais no Estreito de Hormuz, operado pela Marinha do IRGC, e tem um bloqueio americano no Golfo de Omã, bem além do Estreito de Hormuz, ah, numa linha no Golfo de Omã que chega perto da costa iraniana, mas não tão perto. No máximo 200 quilômetros ao sul da costa iraniana, que é na província de Sistan, Balutistão. É, vocês que viram o documentário que nós fizemos no ano passado sobre o corredor norte-sul, Rússia, Irã, Índia, vocês devem ter visto tudo que a gente filmou na Makran Coast, a costa de Makran, em Sistan, Balutistão, que você indo até o fim, você chega na fronteira Irã-Paquistão. E do outro lado fica o Balutistão paquistanês, do lado de cá o Sistan Balutistão iraniano. Então, os navios americanos ah, não é nem CENTCOM, o Comando Central. Nós já estamos chamando de Indopaccom, a nova hidra dos piratas,
Na verdade, é um Indo-PACOM, Indo-Pacific, Comando Indo-Pacífico, em vez de Comando Central. Eles dizem que é CENTCOM, mas na verdade, na prática, isso daí é um comando Indo-Pacífico em ação. Tem já um porta-aviões, o Abraham Lincoln, tem um monte de destroyers, tem um monte de Marines, vai vir mais forças especiais, etc. Ou seja, já tem digamos, uma mini armada invencível, tecnicamente e teoricamente implementando o ah, bloqueio. Até agora não houve fogo, o que é um pequeno milagre em si. Por quê? Primeiro, porque a gente está no meio do cessar-fogo, que só deve acabar no fim da semana que vem. Segundo, porque os iranianos estão vendo, e os chineses estão vendo o que a Marinha Americana vai realmente fazer. Se eles vão ter os cojones, por exemplo, de abordar um cargueiro chinês, de propriedade chinesa, o que eles vão fazer com o cargueiro, se isso acontecer? Eles vão sequestrar a tripulação? Eles vão obrigar esse cargueiro a desviar da sua rota e estacionar, por exemplo, na base militar americana em Djibouti? O que eles vão fazer? Eles vão afundar algum navio? Bom, se isso acontecer, aí é a Terceira Guerra Mundial. A gente pode dizer agora que todos os grãos de areia possíveis e imaginários, desde o deserto de Gobi até o Sub-Sahara, a África subsaariana, já sabem o que está rolando e que esse é um projeto anti-China, por definição. Os chineses estão estudando cuidadosamente o que vai acontecer. Evidentemente, por enquanto, inclusive no encontro muito importante no início da semana, do ministro Sergei Lavrov, visitando oficialmente a China, conversando com o ministro das Relações Exteriores Wang Yi e recebido pessoalmente pelo presidente Xi Jinping. Por enquanto, os chineses estão discretamente observando este novo episódio Netflix da administração orangotango da barbárie. Então, a gente já sabe que é uma operação coordenada por essa hidra da pirataria Indo-PACOM. Ninguém sabe o que pode acontecer e degringolar se nós temos nos próximos dias, por exemplo, a Marinha Americana abordando um supertanker chinês que acabou de passar pelo Estreito de Hormuz, pagou o pedágio em Yuan, está no Golfo de Oman e a caminho da China e é interceptado pelos americanos. O que isso pode acontecer? E adivinha quem entregou o jogo? Bom, é óbvio. Primeiro que ele não é muito. O QI deixa um pouquinho a desejar. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ex-asset de George Soros, por sinal, no seu passado. O que ele disse diretamente? Que a partir de agora, a China não vai poder mais receber petróleo do Irã. Ridículo. Mas ficou muito claro para o planeta inteiro que toda esse carnaval, nossa, eu estou recebendo sem parar coisas sobre o petro-yuan, não para de chegar. Bom, que toda essa história do bloqueio não só se traduz como uma guerra econômica contra a China, mas contra a maior parte das nações da Ásia que importam petróleo do Golfo Pérsico, incluindo Japão e Coreia do Sul, perturba os fluxos de energia, alguns dos principais fluxos de energia do planeta, perturba comércio, perturba toda a navegação, transportando todo tipo de matérias-primas do leste para o oeste e do oeste para o leste. Ou seja, esse é um bloqueio de petróleo que ameaça não só a China, mas
uma grande parte do mundo multipolar que está nascendo. Bom, antes do início desse bloqueio, ah, só navios de 5 países estavam passando pelo Estreito de Hormuz, com gradações diversas: China, Rússia, Índia, Iraque e Paquistão. Ou seja, Indo-PACOM, eles vão ter os cojones, mais uma vez, de abordar ou causar problemas para navios de 4 potências nucleares. A única que não é nesse grupo é o Iraque. Bom, comparando o secretário do Tesouro americano, aquele tonto Bessent, com Lavrov, é outra história. Lavrov, o que ele disse para o Yang Yi em Pequim? Eu estou citando literalmente. A Rússia pode, sem dúvida nenhuma, compensar pela diferença em fluxo de energia que acabou de acontecer. Bom, é complicado. Poder pode, mas isso significa que a Rússia vai ter que entrar na sua capacidade extra de exportação, que existe, mas eles vão ter que ir até o fundo para suprir essa diferença. Alguns números. Ah, 13%, 13% das importações de petróleo da China não é muito. É bastante, mas não é exagerado. 13% apenas vem do Irã. Dá mais ou menos 1,3, 1,4 milhões de barris por dia. Mas a China tem várias outras possibilidades de fontes de energia. Na verdade, tem uma lista gigantesca. Tem o gasoduto Power of Siberia 1, que está operando com capacidade total. Tem o oleoduto ESPO, também está em capacidade total. Vai ter o Power of Siberia 2, que deve ficar operacional, mas é só no ano que vem. A Rússia, mais ou menos 20% do petróleo que a China precisa vem pela Rússia. E vai ser mais. E vai, a partir de agora vai ser mais, indo de acordo com o que disse justamente Lavrov: compensar. Compensar é a perda do que não vai vir do Irã, pelo menos por enquanto, ou pode vir em capacidades menores. Mas o Irã também tem os seus planos B, C, D, etc. Eles têm um oleoduto paralelo, alternativo ao Estreito de Hormuz, que passa completamente ao largo do Estreito de Hormuz, o terminal de Jask, e tem uma capacidade de 1 milhão de barris por dia. Ou seja, ao máximo, eles podem exportar esse 1 milhão de barris por dia só para a China. Provavelmente eles dividiriam entre os diversos clientes asiáticos. O que aconteceu até agora, até o meio da semana? Isso pode mudar nos próximos dias. Mas veja bem, desde o início do anunciado bloqueio, 8 cargueiros chineses passaram pelo Estreito de Hormuz depois do anúncio americano do bloqueio. Bom, China, mais números. A China tem, pelo menos, só em reservas, mais de 1,3 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, para eles, se há uma interrupção sólida de petróleo vindo do Irã durante alguns meses, por exemplo, os chineses podem absorver isso sem problema. E, teoricamente, eles continuam a receber petróleo de tanques e cargueiros que começaram a sua viagem em outros portos que não portos iranianos no Golfo Pérsico, por exemplo, vindo dos Emirados Árabes. A diferença não, o X da questão é que todo mundo, seja de onde sair, tem que passar pelo Estreito de Hormuz, vai ter que pagar o pedágio em yuan ou em cripto para a Marinha do IRGC. Então, mais outra grande questão que, por enquanto, tem que ser resolvida nos próximos dias
ou, digamos, no máximo, semanas. Por quanto tempo o Irã e a China vão tolerar essa frota fantasma de cargueiros iranianos e de cargueiros chineses, passando por esse filtro do Indo-PACOM, sem ter uma resposta, digamos, balística? Essa é a grande questão, especialmente quando acabar o cessar-fogo. Bom, algo que pode mudar o quadro inteiro de um dia para o outro, considerando o nível de demência dessa guerra, onde tudo muda ou tem a capacidade de mudar radicalmente, literalmente de um dia para o outro, a gente pode ter mais cedo ou mais tarde a entrada no tabuleiro, adivinha de quem? Do bloqueio do Triângulo de Al-Aqsa. Essa definição é dos nossos amigos do Iêmen. O Triângulo de Al-Aqsa, basicamente, é o Estreito de Bab al-Mandeb, que basicamente os Houthis têm controle direto. Na costa do Mar Vermelho, o porto de Iambu, na Arábia Saudita, que é o terminal do oleoduto leste-oeste saudita, sai de uma costa e vai para outra, e chega na costa do Mar Vermelho, no porto de Iambu, e o Canal de Suez ao norte, e o Estreito de Hormuz a leste. Se você você traça um triângulo unindo esses pontos todos. É exatamente o que os iemenes fizeram. As Forças Armadas do Iêmen, a Marinha e Ansar Allah, e eles estão basicamente só esperando o momento ultra estratégico para entrar no chat. E na hora que os nossos amigos iemenes entrarem no chat, o preço do barril do petróleo vai chegar a 200 e até mais. O que isso significa para nós todos, para a economia global como um todo? Um choque sistêmico de cadeias de produção e de cadeias de suprimento com consequências absolutamente devastadoras. Obviamente, isso não só não passa na cabeça do, dos tontos em torno do orangotango da barbárie, mas pode ser até premeditado. Ou seja, é uma premeditação de um reset. Isso é muito importante. O cálculo que os fazedores de contas do Bessent, o secretário do Tesouro, estão fazendo é: vamos provocar um jejum de petróleo e de dólares em boa parte do planeta. E aí o que vai acontecer? Boa parte do planeta eles vão ficar desesperados para vender bônus do Tesouro americano de volta para os Estados Unidos, mas por um preço super baixo, ah, porque aí é o único jeito que eles vão ter para conseguir comprar petróleo e para conseguir dólares. E, ou seja, o que isso representa do ponto de vista dos Estados Unidos? Os Estados Unidos são capazes de tirar a dívida absurda, trilionária deles da circulação com um desconto gigantesco e, de uma hora para outra, desaparecer com esses pagamentos de juros absurdos que eles não têm como pagar. É uma tentativa de reset em cima justamente do mundo multipolar. A gente não sabe se a, a gangue do orangotango da barbárie vai conseguir os seus objetivos, por várias razões. Primeiro, de novo, voltando aos números, os iranianos eles não dependem de rotas marítimas. Depois de décadas de sanções, no Irã eles têm uma alternativa, sistemas alternativos de corredores terrestres, de troca, sistema de trocas, onde não entra grana, de fazer swap, justamente de, por exemplo, trocar petróleo iraniano por petróleo, gás iraniano por gás do Turcomenistão, os vizinhos. E, ou seja, eles são
com um jeitinho muito brasileiro, eles são especialistas em se virar em condições extremamente difíceis. A China, do lado deles, eles também, ah, nessas últimas 2 décadas, especialmente, do, a partir do começo dos anos 2010, ou seja, uma década e meia, especialmente, eles têm N diferentes sistemas para eles não serem a grande. O medo total dos chineses, isso é, conversas que a gente tem desde o final, o final do milênio passado, nos anos 2000, nos anos 2010, a síndrome de Malaca, do Estreito de Malaca, que é entre a Indonésia, na ilha de Sumatra, na Indonésia, e a Malásia. O Estreito de Malaca passa no meio, Malaca fica ao sul, e lá ao sul do Estreito, Singapura, que já é depois do Estreito, entrando depois para o mar do sul da China. Então, não é que todas as fontes de energia da China, o que eles importam do Golfo Pérsico, tem que passar pelo Estreito de Malaca. Mas eles não são mais reféns do Estreito de Malaca, porque eles diversificaram. Exemplos, tem um monte, mas os principais. Tem um gasoduto China-Mianmar, ex-Burma. O gasoduto China-Mianmar passa totalmente, bem longe, por sinal. Ele vem da província de Yunnan, no sul da China, até Mianmar. Ele passa completamente ao largo do Estreito de Hormuz. Tem o gasoduto China-Ásia Central, que passa pelo Turcomenistão, vizinho ao Irã, o Uzbequistão e o Cazaquistão, pago pela China, custou 7 bilhões de dólares e passa totalmente ao largo da talassocracia americana. Está funcionando desde o início dos anos 2010 também. E tem um porto importantíssimo, que é o porto de Gwadar, no Mar da Arábia, que é um dos nós do corredor econômico China-Paquistão, o CPEC, e um dos nós principais das novas rotas da seda, do Belt and Road Initiative, Iniciativa Cinturão e Rota. Gwadar fica a 80 quilômetros a leste do porto de Chabahar, que fica no sistema Balutistão iraniano, ou seja, a ligação entre o Golfo de Omã e o Mar da Arábia. Dos dois lados tem 2 portos. Chabahar, que os iranianos podem usar também para transporte, porque ele fica bem além da linha que a Marinha Americana colocou para fazer o bloqueio, e os chineses podem usar a Gwadar também, porque de Guarda tem uma linha terrestre que vai do Mar da Arábia até o Xinjiang, no oeste da China. Ou seja, tudo isso e mais o fato de que a China é líder de todo tipo de novas energias e de produção de energia. Eles não vão morrer de fome ou ficar paralisados, porque eles não vão ter uma parte do petróleo que eles compram do Irã. Todo mundo sabe, e isso vocês sabem no Brasil perfeitamente, a China tem a capacidade industrial, ou seja, a gente está falando de capitalismo produtivo mesmo. Tudo. Eles têm as matérias-primas, eles têm as cadeias de produção, eles têm trabalhos, mão de obra especializada, eles podem produzir toda a tecnologia e toda a infraestrutura necessária para qualquer tipo de novo sistema de energia, de painéis solares, turbinas, baterias, linhas de transmissão, tudo, energia solar, energia eólica, hidroenergias, poder nuclear, etc. O que está acontecendo realmente nesse bloqueio? É um bloqueio de covardes, porque é longe. Os americanos, a Marinha Americana, a linha que eles traçaram é na extremidade à direita, a leste do Golfo de Omã. Eles estão longe de uma boa parte dos mísseis e dos drones iranianos, mas não dos
dos de última geração e muito menos dos principais mísseis balísticos e hipersônicos de última geração. O que eles podem fazer nos próximos dias, durante o cessar-fogo, eles podem usar realmente, o sistema muito bom americano de vigilância, de reconhecimento e de inteligência para ver onde estão, que, que cargueiros eles podem ir atrás. E aí eles podem usar barquinhos e helicópteros para ir em cima dessa, fazer uma interdição, e aí a gente vê o que vai acontecer. Mas, por exemplo, no início dessa semana, passou um cargueiro chinês carregando 2 milhões de barris de petróleo, e o Indo-Pac-Com não teve coragem de tocar. Ou seja, dependendo do que acontece daqui para frente, os iranianos eles não estão batendo os cílios de preocupação. Eles estão só esperando assimetricamente e loucos para entrar numa briga, se os americanos quiserem uma briga, ou se chegar a um limite onde eles chegam. Não, esses caras não vão estar ilegalmente cometendo um crime de guerra, um ato de guerra contra nós e bloqueando as nossas exportações. Ou seja, esse negócio vai extravasar mais cedo ou mais tarde. E isso provavelmente na hora que o cessar-fogo entrar em colapso. Ou seja, a gente tem apenas mais alguns dias. E aí a gente vai entrar no X da questão definitivo. Ou seja, imagine se os iranianos, o que é muito simples, basta eles afundarem um destroyer americano. Tem alguns. Ah, Segundo os cálculos da Marinha Americana, breve eles vão ter 12 ou 14 destroyers. No momento tem menos de 10. Basta afundar um desses apenas. Ou basta eles conseguirem desabilitar, entre aspas, sabe aquelas lavanderias que pegam fogo misteriosamente de uma hora para outra, daqueles monstros que custam 13 bilhões de dólares? Basta uma lavanderia dessa pegando fogo em um desses monstros de 13 bilhões de dólares, depois de um vôlei de mísseis e de drones iranianos guiados por inteligência chinesa, para a gente ver, para a gente ter a imagem definitiva que vai rolar o planeta inteiro, gráfica da derrota estratégica do Império da Pirataria. É para onde a gente está indo nos próximos dias. Esse cenário é bem mais plausível do que um segundo turno de negociações com os paquistaneses como mediadores. Ah, Talvez nem seja no Paquistão. Tem ecos de Teherã e de que os iranianos estão dizendo, ok, vai ter um segundo. Se tiver um segundo turno, tem que ser ou na Rússia ou na China, porque eles só confiam agora nos seus aliados principais, os russos e os chineses. O fato de que isso possa acontecer não está tão previsível quanto uma degringolada vinda diretamente dessa. Não pode nem se chamar de tática, porque isso ele saiu da cabeça dele no último minuto do orangotango da barbárie. Bloquear o Irã e a China ao mesmo tempo, ah, covardemente, fora do Estreito de Hormuz. Como vocês podem ver, de uma semana para outra, a demência sempre continua. Para lembrar o grande Frank Zappa, The Torture Never Stops. A tortura em cima de nós todos, no planeta inteiro, não para nunca e fica cada vez pior. Bom, de terras budistas pacíficas no sudeste da Ásia. Muito obrigado a vocês todos. Assinem o canal, continuem acompanhando a demência absoluta do século XXI, da guerra que vai definir o século XXI, e até a semana que vem. Tchau, tchau.